Bem, irmãos, estou feliz porque Deus me concede esta grande oportunidade onde podemos nos reunir aqui neste local abençoado para compartilhar com os irmãos sobre esse tema, com o sopro de Deus. Eu fiz aqui algum apontamento para não fugir assim do tema, e eu coloquei essas palavras que Deus me instruiu para colocar. Todos temos o sopro de Deus. Irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Todo mundo conhece esse texto. Deus fez uma imagem, Deus fez um ser humano de barro. Esse barro não tinha valor algum naquele momento, sem vida. No entanto, Deus soprou em suas narinas. O nariz é o órgão que nós temos, é claro. As narinas são esses dois orifícios, ou buraquinhos, como queria dizer, que nós temos. Chama-se narinas. Deus então soprou em suas narinas, e o barro começou a andar, começou a viver. Toda a humanidade foi criada por Deus, evidentemente, e Deus colocou esse sopro dentro dele e dela, homens e mulheres criados por Deus. Ora, eu faço uma pergunta: se o sopro é de Deus, logo ele vem do céu, e nós temos o céu dentro da gente, uma parte de Deus está dentro da gente, porque ele soprou em nossas narinas. Então o fôlego de Deus, a vida de Deus está dentro de nós. O céu está dentro de cada um de nós, porque o sopro é do céu. E se ele soprou, esse sopro está dentro de nós. Mas a pergunta é essa que eu vou fazer agora: se o céu está dentro de cada um, se o sopro está dentro de cada um, por que existe a criminalidade? Por que tem pessoas que matam o pai, a mãe, matam algumas pessoas só porque olhou para ele de cara feia, e ele mata essa pessoa, aquele criminoso, aquele assassino? Ora, ele não recebeu o sopro de Deus, ele não recebeu o fôlego da vida. E por que existe o crime? Esse tema, com o sopro de Deus, é para mostrar que quando a pessoa acredita em Deus, quando ele acredita no sopro divino, ele vai fazer as coisas divinas. Quando a pessoa não acredita que ele tem o sopro de Deus, ele vai fazer as coisas malignas. Então, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim: o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Nós somos pó, mas o nosso fôlego
o nosso espírito é de Deus. Disse e repito, o céu está dentro de nós. Uma parte de Deus está em nosso corpo, em nosso fígado, em nossos rins, no nosso cérebro, na nossa vida. Irmãos, eu fiz uma pequena pesquisa na rua essa semana. Eu fui em um bar de um amigo meu, um cliente, e disse para ele: José, posso fazer uma pergunta para você, uma pesquisa? Ele falou: pode, claro. Eu falei: é uma pesquisa de uma pergunta só. Eu perguntei para ele: você tem o sopro de Deus? Ele disse: não. Eu falei: calma, não entendeu a pergunta. Eu vou explicar. Deus, quando fez o homem, ele soprou nas suas narinas, e aquele barro, ele começou a andar, ele começou a viver. Então, de acordo com essa explicação, eu volto a te perguntar: você tem o sopro de Deus? Ele falou: tenho. Então está certo. Se você está vivo, todos nós temos o sopro de Deus. Fiz essa pesquisa na rua, encontrei um grupo de crianças brincando de bola. Chamei eles e disse: para o jogo aí, venham todos aqui. Uns 10 meninos e meninas brincando na rua. Falei: vou fazer essa pergunta para vocês, um por um. Perguntei o nome, um dizia que não, outro dizia que sim, e outros dizia que não sabia. Crianças. Eu fiz uma gravação, vou colocar aqui uma gravação de um menino. Eu achei até engraçada essa experiência. É uma pesquisa de uma pergunta só. Vou colocar no começo aqui. Eu perguntei para o menino. Vou colocar aqui no começo. Olha o que ele respondeu. Irmãos, esse menino, Samuel, ele respondeu certinho. Ele disse: eu tenho o fôlego de Deus. O apóstolo Paulo, ele deu uma mensagem tão linda na primeira epístola a Timóteo, 1 Timóteo 4:1. Por que as pessoas não acreditam que possuem o fôlego de Deus, o Espírito de Deus? Por quê? Está escrito lá: eles estão dando ouvidos aos demônios. Irmãos, é um texto vai ser um pouco pesado. Porém, o que diz lá? Por que as pessoas não acreditam? Porque preferem ouvir as vozes erradas, dando ouvidos aos demônios, e não entendem e não acreditam que eles têm o fôlego de Deus. Agora, como eu disse, as pessoas que acreditam procuram louvar a Deus e engrandecer a Deus, mas aqueles que não acreditam, infelizmente, eles blasfemam de Deus. Tem um texto também, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz que muitas pessoas serão destruídas pelo sopro de Deus. Então notem, nós temos o sopro de Deus para a vida, mas aqueles que não acreditam, que blasfemam, serão destruídos pelo próprio sopro de Deus. Interessante, irmãos, notar o que acontece com aquele que reconhece.
ele tem força para obedecer, ele tem a proteção de Deus, ele tem força para buscar a santificação, ele tem força para confessar e abandonar o pecado, quando ele reconhece que ele tem o sopro divino, quando ele reconhece que o céu está dentro dele. Irmãos, isso aqui não é uma piada, não é uma utopia, uma fantasia. O céu está dentro de nós, porque o Espírito de Deus, o fôlego de Deus, entrou pelas nossas narinas. A Bíblia diz isso. Então nós temos essa proteção. Quem não acredita, volta a dizer, são barro seco, são ossos secos. Quem não acredita, mas nós acreditamos. Um exemplo de uma pessoa que acreditou piamente que possuía o sopro de Deus. São João capítulo 1, versículo 47. O que Jesus disse de Natanael? Jesus olhou para Natanael e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, onde não há dolo, onde não há fingimento, falsidade. Irmãos, notem que Natanael era um homem comum, igual a gente. No entanto, Jesus olhou para ele e disse: esse aqui, é um verdadeiro cristão. Esse aqui. Como é que é o nome do irmão? Como? Nilson. Eu vou tirar Natanael daqui. Vou tirar Natanael daqui. E Jesus, olhando o Nilson, falou: eis aqui, um verdadeiro cristão. Coloca o nome do irmão Antônio agora. Vou tirar Natanael. Jesus olhou para o irmão Antônio e disse: eis aqui, um verdadeiro israelita, um verdadeiro cristão. O Brian não está aqui, aquela criança, filho daquele irmão que toca flauta. Não é filho dele? Vou colocar o neto da irmã, vou colocar o Brian aqui. Fala para ele. O irmão colocou o nome dele na Bíblia. Tirou Natanael e colocou o Brian. Jesus olhou para o Brian e disse assim: eis aqui o menino, um verdadeiro israelita, um verdadeiro cristão. Irmãos, Natanael, ele era sincero. Ele era sincero. Vou explicar para os irmãos a origem da palavra sincera. Na Grécia, tinha uma feira livre. Eu não estava lá, claro que não, mas eu li essa experiência e acredito. Não falo nem inglês nem grego, mas pela pesquisa diz que no grego, porque veio dessa experiência da Grécia, a palavra sincero veio do grego. Então diz que na Grécia tinha uma feira livre que vendia vasos para colocar flores. E chegou uma pessoa e disse: eu não quero um vaso com cera, eu não quero. Eu quero um vaso original, sem cera. Porque o vendedor, quando quebrava um vaso, por acaso, ele pegava aqueles cacos, os caquinhos do vaso de flor, e ele então colava os pedacinhos e passava uma cera e depois pintava e vendia. E quem não conhecia, comprava aquele vaso lindo, mas que tinha sido o quê? Quebrado, estava restaurado. Mas alguém dizia: não, eu não quero um vaso quebrado, eu não quero um vaso repintado, não, eu quero um vaso original, sem cera. Então a palavra sincera vem da palavra sem cera. Deus não quer que a gente use máscara na igreja, na rua, no metrô, no trabalho, na escola. Deus não quer que a gente passe uma fantasia, uma cera em nossa vida, não. Ele quer uma pessoa sincera, ele quer uma pessoa original. E nesta manhã, Deus está colocando dentro de nós um poder sobrenatural que o ser humano não entende, uma força tal que a gente
plena, de uma forma original. O hino que foi cantado diz que o mundo não acredita nessas coisas. O mundo, coitado, está em trevas. As pessoas que não estão com Deus estão sendo dirigidas por outro espírito, não o Espírito de Deus. Porque Deus é amor, é alegria, é paz, é obediência, é santificação. O que diz em Provérbios 10, 9? Quem anda em sinceridade, anda seguro. Eu estou com a Bíblia aqui, não vou ler todos os textos, mas eu estou mencionando aqui. Repito, em Provérbios capítulo 10, versículo 9: quem anda em sinceridade, anda seguro. Para que eu vou ficar com medo, se Deus está comigo? Se eu estou procurando a sinceridade, Deus vai me aceitar, Deus vai me admitir, Deus vai me adotar. Então, irmãos, quero deixar bem claro para o mundo inteiro que Deus está conosco e nós estamos com Deus. Ele está segurando nossas mãos e nós estamos segurando as mãos dele, porque ele disse: eu vou soprar nas narinas e ele vai andar. E nós estamos andando porque o céu está conosco. O que disse lá em Tito, capítulo 2, versículo 7? Que o povo de Deus, que acredita no Deus Todo-Poderoso, onde quer que ele ande, ele vai praticar as boas obras. Eu já falei aqui na igreja, mas vou falar de novo. O homem, a mulher natural, não pode praticar as boas obras. Os seres humanos, de uma forma natural, não podem obedecer os mandamentos, não podem praticar a bondade, não podem fazer o que o céu pede. Ele não pode, porque ele é natural, ele é pecaminoso. Mas quando Deus transforma e dá força para ele ou para ela, aí ele consegue. Ele consegue, porque Deus está do lado e Deus manda um anjo para acompanhar. Diz Tito 2, versículo 7: seja que vocês andem com bons exemplos e boas obras. Nós temos, irmãos, dois grupos contra nós: os anjos, um terço dessa parte dos anjos caídos contra nós, e o diabo, Satanás, que engana as pessoas. Então, dois blocos contra nós, que querem ver a nossa caveira, querem ver a nossa destruição. Dois blocos contra nós: o diabo e seus anjos. Mas quem está, ou quem estão ao nosso lado? Deus, Cristo, o Espírito Santo e os anjos. Quatro blocos. Irmãos, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos, eles estão do nosso lado. Contra nós, dois blocos falidos, derrotados. Ao nosso favor, Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos. Não temos que temer. A doença vem, o desânimo se apodera, os problemas aparecem do nada. Não tem problema. Os problemas vêm, que é para a gente observar os milagres de Deus. E Deus, ele possa ser honrado e engrandecido. A Bíblia diz mesmo: tem doença que é para a morte, tem doença que é para glorificar o nome de Deus. Então tem problema que aparentemente não tem solução. Tendo solução ou não tendo, o nome de Deus deve ser exaltado. Todo dia, toda hora, todo momento, o nome do Deus Todo-Poderoso tem que ser engrandecido.
um dia eu vou te pegar. Ele pode falar, mas Deus é poderoso. E Deus está conosco. O que diz em Zacarias 2,5? Irmãos, esse texto eu quero ler. Zacarias, olha só, quem achar primeiro do que eu, pode ler. Achei. Zacarias, anotei aqui. Capítulo 2, versículo 5. Irmãos, olha que texto. Eu vou ler 3 vezes esse texto, porque aqui fala da terceira visão de Jerusalém. Veja, vamos colocar para o nosso tempo, a nossa igreja, o nosso século e o ano de 2025. Pois o Senhor diz. Então aqui não é o Gomes que está falando, não é o irmão Joel, não é o irmão Nilson, não é o irmão Antônio, não é a irmã Antonieta, não. Quem está falando aqui? Pois o Senhor diz: eu mesmo serei um muro de fogo. Irmãos, Deus está falando. Vou ler a segunda vez. Pois o Senhor diz: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, e serei a glória no meio dela. Está vendo, irmãos? Que maravilha! Ah, esse texto aqui se aplica ao povo passado. Não, se aplica a nós. Última vez. Pois o Senhor diz: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor. Irmãos, nós não vimos um muro de fogo. Os nossos olhos não podem contemplar. Mas o inimigo, cada dia, ele está sendo derrotado. Já é derrotado, mas ele anda dizendo que ele não é derrotado, mas ele já é. Então, cada dia, Deus está colocando um muro de fogo ao nosso redor. Na casa do irmão Nilson tem um muro de fogo. Na casa dos irmãos tem um muro de fogo. Aqui ao redor da igreja tem um muro de fogo. Lá em casa tem um muro de fogo. Esses dias eu achei uma chave mista. Acredito que um menino aí, não vou falar nome nem sua qualificação, mas ele estava tentando abrir a porta, o portão, e a chave mista caiu da mão dele. Hoje de manhã eu achei essa chave mista. Então o anjo falou: vou derrubar essa chave da mão desse menino. Então, irmãos, o muro de Deus está conosco, o muro de fogo. Eu mesmo sou o muro de fogo na vida de vocês. Está escrito. Diz também em Zacarias capítulo 6, versículo 15. Se, olha, irmãos, essa condição: se me obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se me obedecerdes, serás abençoado por onde andares, quando sair, quando chegar. Se me obedeceres, se me buscares, vocês vão me achar. Irmãos, a palavra de Deus, ela é linda, ela é viva e eficaz. Quando nós procuramos a Bíblia Sagrada e lemos e acreditamos e colocamos em prática, nós somos felizes e amados por Deus. Volto a dizer, nós não podemos colocar a palavra de Deus em prática. Nós não podemos buscar a santificação. Nós não podemos pregar o Evangelho se Deus não estiver conosco. Nunca, jamais faremos alguma coisa se o anjo de Deus não estiver nos acompanhando. Mas a Bíblia deixou bem claro, irmãos, nesta manhã, que Deus, o Todo-Poderoso, está conosco. A minha mãe conheceu
cantava e ele foi na igreja. Parece piada isso, mas não é. O homem, ele disse: eu quero ser um servo de Deus, eu quero. E ele foi na igreja. E quando cantava, irmãos, aquele hino, tudo entregarei, ele falava bem alto, menos um cigarro. Parece piada isso aí. Você quer ser um cristão? Quero. Então vamos na igreja. Ele foi. Quando cantava o hino, ele ficava triste. Mas eu não quero abandonar o meu cigarro. Vamos cantar o hino, irmão. Vamos. Tudo entregarei, menos o cigarro. Parece piada isso aí. Irmãos, quando nós fazemos uma entrega a Deus de uma forma parcial, Ele nos atende também de forma parcial. Quando você se entrega 100%, Deus ele vai fazer a obra em você também 100%. Irmãos, cuidado. Não vamos cair no erro de dizer: Deus vai fazer comigo 100%, eu não preciso fazer nada. Não é assim. Não é assim. A Bíblia diz: faz por ti que eu te ajudarei. Eu já falei aqui uma vez na igreja, vou repetir. O que mata a fome é o poder de Deus ou é o feijão com arroz? Aí todo mundo responde: claro que é o poder de Deus. Ah, mas eu estou com fome. Eu estou com fome. Aí, lá em casa, ou no restaurante, foi colocado lá o arroz, o feijão, e eu fico de braços cruzados só olhando. Não como aquele alimento. Será que vai passar a fome? Humanamente falando, não. Então eu vou me alimentar do feijão, do arroz, vou me alimentar das frutas e verduras, enfim, do meu alimento que Deus deixou para a gente. Mas Deus colocou as vitaminas no arroz, Deus colocou as vitaminas no feijão, Deus colocou o poder de cura nas plantas. Então assim, irmãos, 100% você deve se entregar para Deus, sem reserva, e 100% Ele vai te ajudar. Sim, e a gente fazendo a nossa parte. Irmãos, eu quero que nesse momento os irmãos digam essa frase aqui: eu quero ser salvo. Todos podem dizer. Olha aqui, alguns falam bem baixinho, mas estão com medo de responder. Não tenham medo. Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Digam: eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Eu também. Digam: eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado também. Eu quero ser vencedor. Irmãos, às vezes nós temos medo de falar essas coisas. Aí de repente eu estou doente, vou no médico, o médico passa o remédio, eu chego em casa e fico dizendo: rapaz, será que esse remédio aqui é verdadeiro mesmo? Vou pesquisar logo na internet, quero ver que remédio é esse que o médico passou. O homem lá ficou 5 anos, 10 anos fazendo medicina. Será que ele não sabe nada? Deus deu inteligência para o homem fazer o foguete, inventar um remédio, construir uma casa, fazer o microfone. Aí ele passou um remédio para mim e eu fico duvidando: será que eu devo tomar esse remédio? Irmãos, tudo que estiver ao nosso alcance, devemos fazer. Eu conheci um irmão lá de Cajati, eu não vou falar nome, claro que não. O menino dele, a criança, ficou com problema de garganta. Eu e todo mundo disse para ele: vai no médico. Vai no médico. Não. Eu vou dar para ele chá de eucalipto. E o menino não sarava da garganta. Ah, eu vou dar para ele limão e mel e água quente. O menino tomava, não sarava da garganta. Ah, eu vou então fazer aqui um gargarejo de limão. E o menino não ficava bom da garganta.
apareceu um corajoso que disse: me dê esse menino. Saiu correndo com o menino para o médico. O menino estava morre. Quando chegou lá, o médico disse: isso aí é uma doença crônica que está na garganta desse menino. E tem que fazer uma cirurgia urgente. Irmãos, quando o menino subiu para a mesa de cirurgia, antes do cirurgião aplicar, ou melhor, antes do anestesista aplicar anestesia, o menino morreu. O pai entrou em desespero, a mãe ficaram tudo apavorados. E o médico disse para eles: se você tivesse trazido antes, esse menino não teria morrido. Irmãos, não podemos pensar assim. Eu tenho muita fé em Deus. E eu acredito que os irmãos também têm fé em Deus. A gente não pode cair nesse erro de dizer: Jesus ficou 40 dias e 40 noites lá jejuando. Moisés também. Eu acho que eu vou lá, vou ficar sem comer 40 dias e 40 noites. Cuidado, né, irmãos? Porque tem gente que está preparado, tem gente que não. Eu conheci um médico lá em Curitiba, esse eu vou falar o nome, Antônio Tomé. Esse eu vou falar o nome. O mundo inteiro sabe disso. Antônio Tomé, um médico famoso lá de Curitiba. Ele ficou vários dias sem se alimentar, com o voto que ele fez para Deus. Ficou fraquinho, mas não morreu não. Deus abençoou e restaurou. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Agora, irmãos, uma coisa eu sei: se buscarmos ao Senhor, Ele está pronto para nos ouvir. Lá no livro de Samuel está dizendo: aqueles que me buscam me acharão, aqueles que me desprezam serão envilecidos. Irmãos, olha que palavra engraçada: envilecidos, não é envelhecido, não, envilecidos. Eu fui pesquisar o significado, quer dizer desprezado. Então o texto traduzido é assim, aqueles que buscam a Deus encontram, aqueles que não buscam serão desprezados. Que Deus abençoe, para que não sejamos desprezados e que possamos confiar, acreditar que nós temos o sopro de Deus conosco, nós temos o fôlego de Deus conosco, nós temos o Espírito de Deus conosco. O céu está dentro de nós, porque Deus soprou em nossas narinas. Que Deus abençoe. Amém.